Senhores, no programa de hoje, um contador de histórias. Pelo amor de Deus. O guia licenciado em Israel, que sabe muito sobre essa luta contra os terroristas. Crueldade desse povo que quer a destruição da nação de Israel. O gente boa, Rodrigo Cardoso. E Rodrigo Silva. Muito bem. Dois Rodrigões. Dois Rodrigos aqui. O Rodrigo lá de Israel e o nosso Rodrigo Silva, que está aqui com a gente, que já é quase um participante desse programa. Muito bom. Qual é o tema, o subtema? Eu acho que primeiro, obrigado pela presença, né? O Rodrigão Cardoso, né? Tá aqui sempre lá em Israel. Existe uma conexão dos dois Sim, Rodrigos, já porque... conversamos bastante ali dentro. Não só do nome, mas da terra de Israel, Haaretz Israel. E eu fiquei encantado aqui com o trabalho dele. Não o conhecia antes, não sei nem porquê. Sim, aconteceu assim, uma coisa meio mágica, que nós viemos nos conhecer justamente aqui. Então, uma grande honra estar aqui junto com vocês. A conexão também, porque você é guia lá em Israel. Isso. O Rodrigo também faz esse trabalho, né, de trazer as pessoas. E agora, nesse momento, a gente vai abordar o conflito, né, que você faz muito bem, né, Rodrigão? Certo. Mas como é que está o movimento agora em Israel em relação ao turismo? Porque a gente recebeu a Aline aqui e tem um turismo das pessoas que querem ajudar Israel nesse momento. Exato. E não o turismo que é o convencional. Exato, existem pessoas que estão vindo visitar Israel com certeza, mas principalmente aqueles que querem fazer parte de dizer nós estamos aqui, estamos juntos, estamos ajudando o povo de Israel. Esse momento é importante para nós que há anos viemos para cá usufruir da nação e fazer tanta coisa maravilhosa, mas nesse momento a gente quer vir justamente para expressar a nossa amizade, para entender melhor a geopolítica, o conflito todo. Então é um tipo diferente de turismo, com solidário. um volume... Isso, turismo solidário com um volume muito menor, mas ainda assim extremamente importante para nós. Boa. Eu acho que o turismo convencional agora, minha opinião pelo menos, seria até de mau tom. Sim. Não porque é perigoso, assim, o país está realmente enfrentando uma situação difícil. E você, para jogar um pacote turístico, você tem que fazer empolgar o pessoal. Seria até deselegante. Eu estou com um problema que nem chega a ser do turismo, porque são as escavações arqueológicas. Certo. Há 2 anos que nós estamos escavando o sítio arqueológico de Lachish. Já falei aqui, já mostrei vídeo. E a gente tem que continuar os nossos processos. Esse será em julho. Mas até agora, eu não sei se eu conseguirei levar a turma para escavar. Vamos esperar. Não porque a gente está achando que a guerra vai durar até lá, é porque o pessoal tem que se preparar com pelo menos um ano de antecedência financeiramente. Então, mesmo que a guerra acabe hoje, eu não sei se a gente tem prazo hábil para os alunos se prepararem financeiramente para ir. Sim. A situação está quente, né, Emílio? Não tem como não falar do Irã, que foi o último ataque, né? Israel também foi lá, devolveu. Qual é a sensação, acho que da imprensa israelense que se acompanha bastante? Sim. Se vai ter, como estão comportando, inclusive, com eleições norte-americanas agora, né? Não sei se parou, se tem alguma relação com isso. Olha, então, a princípio, nós havíamos tido várias demonstrações, várias manifestações do Irã, sinalizando de que eles não iriam atacar novamente. Aí esse papo mudou mais ou menos há uma semana atrás e eles começaram a sinalizar que antes das eleições americanas, eles realizariam um novo ataque. Bom, hoje é o dia das eleições americanas, ainda nada aconteceu. Então, o que nós temos ouvido lá de todos os analistas políticos é que, na verdade, a situação dentro do Irã, nesse momento, está muito, muito, muito complexa. O regime revolucionário iraniano está extremamente fragmentado, está tendo que lidar com uma quantidade inimaginável de oposição ao regime, apesar de que, por eles serem uma ditadura, a oposição ela não tem voz, né? não tem mídia, não tem nada disso, mas ainda assim o povo iraniano está extremamente desgostoso com o seu governo. Na última operação israelense, a Força Aérea Israelense operou por mais de 3 horas nos céus. Foi muito estratégico. Foi muito estratégico e o Irã não conseguiu fazer nada. Foi no combustível dos mísseis, né? Foi lá, eles destruíram os combustíveis, não tem mais como atacar Israel, que é um recado também que deram para... Então, justamente esse mito, né, da grande força iraniana que vai acabar com Israel, agora o povo iraniano está dizendo, pera, mas isso também não é verdade. Então nós perdemos a nossa liberdade, a gente perdeu a nossa economia, nós não temos poder de decidir nada em prol de um regime que nem
fazer o que ele prometeu, que é atacar Israel direito, consegue fazer. Então, a sociedade iraniana está muito fragmentada e isso está colocando o regime numa posição muito complexa. O que é problemático, porque às vezes quando a pessoa não tem mais muito a perder, é quando ela... O problema é quando ela vai para o tudo pior ou nada. inimigo é aquele que não tem nada a perder, Exato, né? exato. E o Irã tem uma... É bom a gente até distinguir também uma parcela da população iraniana que não tem nada a ver com a guerra e não quer ter. Eu estive no Irã. Sim. Eu estive no Irã. E eu lembro que conversando com a guia, com o pessoal que estava lá, a revolta deles com o governo era muito grande. Só que eles são reféns. Então você tem, assim, majoritariamente, uma parte da população, quando está sob um regime ditador, teocrático, né? É o teocrático e ditador mesmo. Você tem uma parte da população que é alienada, que comprou a ideologia, Exato. porque a única informação que eles recebem é filtrada pelo governo. É ditadura, né? Exatamente. E uma outra parte que é revoltada, mas não pode dar expressão à sua revolta. Exato. Quando eu cheguei no Irã, estava difícil de comunicar com a guia, com todo mundo lá e tal. A gente conseguiu 2 dias antes. E quando eu cheguei lá, eu descobri por quê. Haviam feito uma passeata, uma greve contra o governo e eles marcaram pelas redes sociais os jovens. O que o governo fez? Mandou fuzilar todo mundo que tinha orquestrado aquela revolta pela internet e deixou o país, acho que 2 semanas sem internet. Que loucura. Sabe, pai com filho, vou te tomar o celular. Caramba. Por isso que eu não consegui conversar com eles. Que loucura. E você sabe que o Irã é legal, porque a gente não conhece muito o Oriente Médio, né? A gente está aqui, o Oriente Médio é um negócio meio que... Você só vê meio assim, né? O Irã tem bons filmes, tem o bom humor, tem humoristas bons no Irã. O Irã é um lugar legal, É um país não é? lindo. É um país... Apesar de exatamente. a gente não poder usar cartão de crédito, porque estava com embargo americano. Teherã é uma cidade linda, limpa, uma comida gostosa, sabe? Isfahan, uma cidade fica... Até uma sinagoga, eu vi lá em Isfahan, lugar limpo, um pessoal atencioso. A mesma coisa eu posso dizer do Líbano. Eu estive no Líbano. O libanês, ele é gentil, sabe? Ele não é ofensivo, comida agradável. Então, é bom distinguir. Mas o entre Hezbollah governos. sequestrou. Bom, você lembra que Aí o Hezbollah que... queria me pegar também, né? Aquela história que eu contei aqui uma vez. O Falaram Hezbollah... que eu era do Mossad. Meu Deus. O Hezbollah sequestrou Israel. Israel hoje... O Líbano, né? É o Líbano. O Líbano era um país lindo. Era conhecido como Paris do Oriente Médio, né? Exato. Mas nos mapas de lá, Israel vem com o nome de Palestina invadida. Não vem o nome Israel. Justamente essa é a distinção que eu acho que é muito importante para o público aqui do Brasil fazer, que existe uma diferença clara entre o povo desses países e o regime. O regime desses países. Terrorista. Que é terrorista, que precisa ser desmantelado, que precisa ser desfeito, sem dúvida. Acho que o Líbano talvez seja um dos melhores exemplos da influência iraniana, do regime revolucionário no Irã, que o povo não é libanês, né? Eles estão lá no Irã, eles não colhem as consequências do que está acontecendo, mas eles financiaram a instituição desse grupo terrorista que se chama Hezbollah, que se tornou aí o grupo paramilitar mais bem armado do planeta. É uma força formidável que, como você falou, sequestrou o Líbano. E agora toda a tragédia que está acontecendo no Líbano, que todos nós consideramos e concordamos que é uma tragédia, e o nosso coração quebra pelo peso que isso traga para a população civil libanesa, mas isso é consequência da influência desses regimes totalitários que nós, enquanto israelenses, a gente não pode viver debaixo dessa ameaça. Porque não dá para você viver com um vizinho que todo dia, de manhã, à tarde, à noite, promete que vai te suicidar, que vai te matar. Quer acabar com a existência. E quer acabar com a existência de Israel. Mas em 79, quando mudou o regime lá dos ayatollahs, aconteceu isso, né, com o regime iraniano, e aí muitos até saíram do país, tem essa situação. Exato. Em Jerusalém, que vocês lá que já estiveram várias vezes, tem um bairro que eu achei interessantíssimo, que cada bairro é um armênio, o outro é para católico, para cristão, o outro para judeu, muçulmano. Isso acontece em Israel. A população árabe em Israel hoje, ela é protegida por Israel e se sente israelense? Porque eu vi também até no documentário From the River to the Sea que no exército tem muçulmanos árabes que defendem Israel. Com certeza. Eu acho que eu posso dar aqui um comentário interessante a respeito disso, porque eu moro numa cidadezinha da Galileia que chama Nofa Galil, e a população dela é 50% judaica e 50% árabe, quase meio a meio. Todos os meus vizinhos são árabes, a gente se dá super bem, faz churrasco junto, aquela coisa toda. Mas eu tenho um amigo que também é guia, e ele é um árabe israelense que vive em Nazaré, fica mais ou menos uns 5 minutinhos, é a principal cidade árabe no norte de Israel.
E ao longo dos anos que a gente se conhece, às vezes a gente tinha umas discussõezinhas políticas, porque ele sempre tinha uma postura de ser muito, muito, muito pró-Palestina. E eu, obviamente, tenho a minha postura de defender Israel. Depois do dia 7 de outubro, esse jovem árabe me ligou e disse para mim o seguinte: Rodrigo, eu quero te dizer uma coisa, minha vida inteira eu me identifiquei como um árabe palestino. Essa identificação mudou. Eu quero te dizer que eu me identifico como um árabe israelense. Porque eu me orgulho dos valores, dos princípios morais, democráticos, que fazem parte da nação de Israel. Eu reconheço que a nação de Israel é uma nação judaica, mas eu, sendo árabe, me sinto bem-vindo aqui, faço parte da sociedade, estou integrado em absolutamente tudo. E essa liberdade, eu sendo um árabe cristão, eu não teria num regime palestino. Sim. Então eu vou trocar a minha identificação e passar a dizer para todo mundo que eu sou árabe israelense. Então acho que isso é importante. Vamos continuar o papo aqui, que está muito bom. Temos aqui o livro do nosso querido Rodrigo. Está aqui, ó. Toda vez que eu venho aqui, eu te dou um livro de presente, né? A história da Maria Madalena. Tá aqui, ó, para vocês. Aí sim. A verdadeira história. Obrigado, esse cara manja, hein, Rodrigo? Espero que você goste. Eu vou ler, claro, com certeza. A história não contada de Maria Madalena, de prostituta santa, de discípula apóstola. Essa história também é espetacular, né, Rodrigo? Exatamente, pouco conhecida. Como tem história bonita, né? Como tem história. Você sabe que eu tava pensando ontem que o seu Tuta faleceu. E aí, meus sentimentos a toda a família Jovem Pan. O seu Tuta faleceu e a gente tava no velório, né? A gente tem aquela tradição do velório, todo mundo conhece, né? O velório. E a tradição judaica, ela é muito tudo no judaísmo, tudo tem um significado. Simbolismo. Tem um simbolismo, né? As comidas, é tudo cheio de... E eu gosto muito de ouvir essas histórias, que eu acho... quando morre uma pessoa, primeiro que você enterra aquela pessoa só com um lenço. Exatamente. Por que eles enterram só com lenço? Porque o rico e o pobre, eles são colocados da mesma maneira. O importante, a pessoa que não é importante, o rico, o pobre, o famoso, o não famoso. Por quê? Porque todo mundo é igual perante Deus. Aí na primeira semana, você tem uma semana de reza. Isso aí. Porque é o momento do desespero. Sim. E aí você fica... Do luto, né? O luto, é o luto mais pesado, é a primeira semana. Aí depois de um mês, você vai no túmulo, né? Você vai visitar ali, que é aquele momento que você vai visitar a sepultura, que é a tristeza. E depois de 11 meses, que você constrói aquilo lá, que é o momento da saudade. Tem muita... Então... a saudade é o que vai ficar depois que passa. Então esse período do luto, ele sempre tem toda uma explicação. Eu acho processo. Eu acho muito bacana. E uma coisa legal, acho muito... Rasga a roupa. É muito rico. Tem muito simbolismo. Tem rasgar a roupa, Emílio. Tem os espelhos que eles também ficam abertos. Tem que tapar os espelhos da vaidade. Se morre alguém de uma família judaica, é normal. Você tá com uma camisa como essa de bolsa aqui, você rasga aqui alguma parte. E você tem isso na Bíblia. Quando eles rasgavam as vestes, quando José pranteou seu pai, você tem quando Davi pranteou seu filho. E uma coisa também que me marca muito, embora isso está mudando, eu fui ao Monte Herzl há esse tempo, hoje você já tem algumas famílias levando flores para túmulos. Porém, o mais tradicional do judaísmo é colocar pedras no túmulo, não flor. Sim. Porque a flor... é um bom símbolo, mas ela no dia seguinte murcha. Quer dizer que o que eu sinto por você vai acabar. A pedra continua. Então eles colocam pedras ali. Até hoje. Até hoje. O cemitério israelita tem pedras. Eu só falei porque eu me surpreendi uma vez que eu fui naquele Memorial Day do Monte Herzl, que tem um grande cemitério lá de soldados, principalmente. Aí eu comecei a ver muitas famílias levando flores também, que era uma coisa que antes você não via tanto. Mas talvez... por esse contato mais com o Ocidente, alguma coisa... Bom, Israel tem McDonald's, tem Coca-Cola do mesmo jeito, né? Mas a base ainda é colocar flores, colocar pedras. Eu acho que uma das... ainda nesse tema aqui, mas uma das maiores diferenças que eu senti depois de ter morado no Brasil por muitos anos da minha vida e ir morar em Israel, onde eu moro agora há mais de 16 anos, mas foi a maneira intencional da sociedade israelense lidar com o luto
Isso é uma coisa muito interessante, justo por causa dessa raiz que é da tradição judaica, mas é de você não conseguir fugir do luto. Você precisa sentar, shivar, precisa sentar os 7 dias. Tem um número de pessoas, né? Tem um número, né? Exato, você tem que se reunir e essa reunião acontece em volta de uma mesa, em volta de comida. Esses símbolos são muito, muito presentes, mas também na vida civil, né? Em relação às tragédias nacionais, às dificuldades que nós enfrentamos enquanto povo. Então agora, está vivendo esse ano, depois do dia 7 de outubro, também tem sido um exercício de reimaginar como que a nossa sociedade vai se organizar, precisando lidar com tanto luto, com tanta dificuldade, numa parte tão recente da nossa história, né? Que a gente não está mais falando de algo lá de trás, a gente está falando de algo que aconteceu agora. O Museu do Holocausto de 70 e poucos anos. Exato. E com um detalhe, eu acho que o mais difícil em tudo isso, não sei se o Rodrigo vai concordar comigo, são pessoas que desapareceram e quase certamente já morreram, mas a família não tem um corpo para sepultar. Isso é muito delicado, porque se tiver um pedaço de corpo, Israel negocia, troca até prisioneiro político pelo pedaço de corpo, mas quando você não tem um corpo para sepultar, isso eu acho que é muito forte. O Netanyahu, ele falou isso, ele falou, enquanto não tiver todos os reféns, os reféns, enquanto não tiver todos os reféns, a guerra não é uma promessa. Mas agora, como é que vai ser lá? Porque eu estava vendo, existe alguém do governo querendo já tomar Gaza, como era antes de 2005. Tem alguns políticos... Não, tem alguns políticos que já não querem devolver mais Gaza, querem ficar lá. Acho que devolver... Vai ser complicado isso aí, não vai não, Rodrigo? O que você acha? Bom, uma coisa que é muito importante você entender é o seguinte. Essas vozes extremistas, radicais, sempre fizeram parte do governo israelense, da sociedade israelense, porque é uma sociedade democrática, que as ideias são livres, as pessoas têm direito de pensar aquilo que elas querem pensar e ter as opiniões que elas querem ter, e essas opiniões também têm representatividade política. Então, você está falando, por exemplo, de um ministro extremamente radical, que chama ministro Ben-Gvir, que a maioria avassaladora da população israelense acha que ele é um maluco, mas ainda assim ele representa uma porcentagem pequena da população de Israel, por isso ele tem representatividade no governo. Haver um movimento coerente, coeso, político, sincero do povo de Israel ou dos seus representantes legais no governo, dizendo nós vamos ter domínio total, controle de Gaza daqui para frente, não é real, não existe em Israel. Na verdade, a maioria da população de Israel quer o extremo oposto disso, que é a desconexão completa de qualquer contato com Gaza, inclusive de responsabilidade sobre prover qualquer coisa para Gaza. Por quê? O governo de Israel é responsável por mandar água, por mandar energia, por fazer saneamento básico, por fazer um monte de coisas que o Hamas, que era o pseudo-governo dentro de Gaza, deveria estar fazendo e estava desviando todo o dinheiro para construir estava fazendo os túneis. Estava fazendo aquela coisa toda. Então, a população de Israel, o desejo que o israelense tem a gente quer a desconexão completa, que venha, se Deus quiser, alguma força árabe da mesma cultura, alguma força árabe moderada, por exemplo, da Arábia Saudita, não sei, alguma coalizão desse tipo, e que essa coalizão assuma o controle sobre a faixa de Gaza, até que ela seja restaurada, que eles consigam estabelecer aí os seus processos democráticos da maneira correta. A gente, o povo de Israel, não quer ter nada a ver com aquela região. Que exista uma minoria de gente mega radical que diz outra coisa, que diz vamos conquistar Gaza. Mas isso é a minoria da população. Lembremos que quem matou Yitzhak Rabin foi um israelense. Sim, foi fundamentalista. Israelense, né? Exatamente, israelense. Então tem isso. Agora, essa parte que foi da democracia é bom colocar. Porque eu tenho certeza que muita gente no chat está com um comentário antissemita, descendo o sarrafo e tudo mais. Eu só respondo para esse pessoal o seguinte. Você está defendendo então? Tá bom. Vamos colocar parada LGBTQIA+, em Gaza. Vamos ver. Vamos botar parada LGBTQIA+, em Teherã. Tá bom? Vamos colocar lá. Vamos colocar essas pautas. Mulheres, vamos falar as mulheres, as feministas. Vamos fazer uma marcha das feministas em Teherã. Vamos fazer uma marcha das feministas protestos recentes, tá? No Irã que morreram várias mulheres. Vamos fazer em Ramallah, sabe? Mesmo no Cairo.
que é mais aberto. Mesmo o Cário, vai fazer para você ver se dá certo. Não dá. Então, ou mesmo lá no Hezbollah, vamos pegar na cidade lá do Hezbollah, faça. Não dá certo. A única democracia, pode falar o que quiser, podem haver opiniões diferentes, mas a única democracia do Oriente Médio é Israel. É de Israel. Exato. Tanto é que eu falo na frente dele Então, mas aqui, é aí que Israel sofre. aí que Israel... Porque Israel, Exato. porque É o Israel, Ocidente, porque né? Israel, ele representa o Ocidente no Oriente Médio. É a única democracia que tem lá. O único lugar que tem gay. No outro país, o cara morre enforcado, apedrejado. No Irã, você vai lá no Iraque, isso é tudo fundamentalista, radical. Só que aí o que acontece? Israel, ele tem que lidar com essa questão que é complicada no Oriente Médio, que a gente não entende direito, porque a gente está aqui no Ocidente, e tem que explicar pro cara que está em Manhattan, Exato. sentado, tomando um cappuccino e publicando um coisa com a bandeirinha do coisa do New York Times, lendo o New York Times. Então, é um inferno ser israelense nesse momento, Em né? Israel tem jornais que descem o sarrafo no Netanyahu. Exato. Ele é persona não grata para muitos ali. Eu mesmo não vou muito com a cara dele. Estava Agora, dividido antes da guerra, dividido. né? Dividiu uma divisão política. Exatamente. Agora, vai ser contra o líder supremo do Imagina. Irã? Não tem como. Então, a gente tem que olhar isso. Tem um mapa, não sei se agora seria um bom momento para mostrar, que a gente pediu ao Silvestre para trazer. Vamos que ele ver, mostra claro. como é que é a divisão dessas terras aqui, para o pessoal entender, e o mito que é contado. Essa é a divisão histórica do Estado de Israel. Vou contar primeiro a versão de quem é contra Israel e depois vou dar outra versão Certo. e o Rodrigo pode complementar aqui. A versão, olha lá. No início era Palestina, antes de 1946, tá vendo? Tudo verdinho, Palestina. Aí em 47 começou o plano das Nações Unidas para dividir o território. Depois em 48 para 49 foi dividido. Mas olha como é que a Palestina foi perdendo espaço. Ela era toda verde, foi perdendo. Até em 2012 e atualmente 2024, tudo daquele jeito ali. Olhando desse modo o mapa, parece que realmente Israel foi tomando as terras palestinas. Aí vem todo aquele discurso. É um país imperialista, é o imperialismo, essa coisa toda. Gente, vamos começar em primeiro lugar. O que é imperialismo? É um país que existe, bem fundamentado, com força, exército e tudo mais, e vai e ocupa um território de outro. Qual era o país de Israel antes de 48? Era o judeu espalhado pelo mundo inteiro. E com 6 milhões de pessoas mortas no Holocausto. Segundo lugar, nunca existiu na história um país chamado Palestina. Isso foi uma criação de Adriano, Exato. na época de Bar Kokhba, em 132 e 135 de nossa era, quando ele quer punir os judeus, quando ele sufoca a rebelião de Bar Kokhba, ele traz pessoas para a região ali e muda o nome para Síria-Palestina. Exato. Porque em hebraico a letra P e a letra F é a mesma. É só você colocar um dagesh, que é um pontinho dentro ou tirar, muda o som. É igual farmácia com PH. Então, Palestina é Filistina, terra dos filisteus, que foram proverbiais inimigos de Israel no passado. E ficou a terra Síria-Palestina, Síria-Palestina, Síria-Palestina. O palestino não é palestino, porque a Palestina significa filisteu. E ele não é filisteu. Se você chamar um palestino de filisteu, ele vai se ofender. Então, ele não é. Como chamar o índio de índio? Na verdade, não tem nada a ver com as índias. Agora, o que acontece com aquele mapa ali? Tem o segundo mapa aí eu deixo o Rodrigo falar um pouquinho aqui. No segundo mapa vai mostrar o que aconteceu. A terra que ficou a partir da... Essa aí, olha. Aí você tem a Jordânia, Síria, Líbano e Egito aqui embaixo, né? São os países que fazem fronteira com Israel. A parte que está ali é West Bank, que é a Cisjordânia, que está ali em cor salmão, e a faixa de Gaza. Ali seria a Palestina. Mas olha o que aconteceu. Quem invadiu essas terras depois de 48 foi a Jordânia. Isso. Que invadiu a parte de cima, e o Egito invadiu a parte de Gaza. Isso. Então, quando Israel tomou aquelas terras ali, não foi tomar dos palestinos, foi dos jordanianos que invadiram e dos egípcios. E depois de tomar desses dois países, Israel entregou para a Palestina. E para terminar meu argumento aqui, a prova maior, consolidando aquilo que o Rodrigo falou, que Israel não quer confusão. Sabe um lugar que, se Israel quisesse confusão, seria o primeiro que ele tomaria hoje? O Domo da Rocha. Pronto. Sim. Que ali é o lugar mais importante, sagrado para os judeus. Ali que ficava o templo de Salomão e depois o templo, o segundo templo. É ali. E eles sempre têm como cartão postal de Jerusalém o Domo da Rocha e a Mesquita de Al-Aqsa. Sim. E até hoje, Israel permite que aquilo fique sob controle da Jordânia
E tá dentro de Jerusalém. É da Jordânia. Da Jordânia. O domo é da Que Jordânia. você pode visitar, mas não entra, né? Você só pode... Se você não for muçulmano. Exatamente, a administração é jordaniana, Sim. sabe? Então Israel podia pensar o seguinte, olha, por que a gente vai deixar um templo... É como se eu chegasse agora em Aparecida do Norte Sim. e colocasse um templo adventista no lugar da basílica. Perfeito. E os católicos deixassem, você entendeu? É isso que o Monte Sion é no Egito também, não é? Se eu não me engano. O Monte Sion é no Egito. O Monte Sion. O Monte Sion não, é Jerusalém. É em Jerusalém. Jerusalém. É em Jerusalém. O Sinai é no Egito. Sinai. Monte Sinai, desculpa. O deserto, né? É o Sinai no Egito. Tá certo. Exato. Inclusive, eu puxo um gancho aqui nisso que você está falando, Rodrigo, porque no último ataque iraniano, que foram aí, sei lá, 180 mísseis balísticos, o maior ataque de mísseis balísticos de um país contra o outro na história moderna, um desses mísseis foi lançado contra a mesquita em Jerusalém. Sim. E Israel, ao invés de dizer assim, ups, o Egito, o Irã destruiu o seu próprio símbolo islâmico, não, foi lá e também lançou aquela né, com o domo, com o Iron Dome, a interceptação, e salvou o símbolo muçulmano, o terceiro local mais sagrado do mundo para a comunidade islâmica, porque esse é o valor israelense. E custa $70 mil cada interceptação. Porque a gente pensa que o Domo da Rocha, o Iron Dome, a gente pensa que é igual desenho animado, né? Aquele globo assim. Cada foguetinho que sobe, bate e cai. Não, na verdade é um sistema inteligente que Israel manda um contra-ataque e explode em cima. E custa uma média de $70 mil cada um. Tem 3 sistemas de defesa, né? E o laser também agora, que é mais barato, inclusive. Isso, quando o laser estiver em operação plena, aí a situação financeira se resolve bem mais. Muito bom. É uma paróquia difícil de administrar, mas é muito rica, né? É um lugar muito... É um lugar... De né? história, a gente fala fé. que é um lugar sagrado, né? É um lugar que tem muita... né? Mas aí que é o irônico, né? Se eu fosse ateu ou agnóstico, aí que eu ia falar assim, por ser um lugar sagrado, é um lugar para ter a maior paz e não a maior briga. Exatamente. Então, às vezes, muitas pessoas se tornam ateias e agnósticas. Não é porque ele tem um argumento contra Deus, não. É porque o argumento é o próprio povo que diz acreditar em Deus. Bom, os Rodrigos, que papo bacana, muito bom, hein? Queria Show, ficar a tarde inteira conversando. Rodrigo Silva tá aqui, o livro novo tá aqui, ó, da Maria Madalena. Já tá à venda, né? Já tá, pela editora Planeta. Tá aqui, ó, Planeta. Você pode comprar online. Eu quero agradecer o Bíblia Comentada, que você ainda não foi visitar o nosso museu, vocês não foram. A gente teve um congresso agora de arqueologia lá, viu o professor Shimon Eliav de Israel, a Jod Magnus, e a gente fez o congresso e comemorou 3 anos do Bíblia Comentada. Legal. Inclusive, depois eu coloquei um vídeo de comemoração no meu canal do YouTube, o pessoal pode assistir. Boa. E eu agradeço, porque os primeiros que eu comecei a fazer a propaganda foi aqui. Legal. Né? Então, mais de 80 mil pessoas já passaram pelo Que legal, que legal. Você é craque, Rodrigo. Vocês ajudam. Você é craque. Rodrigo Silva conversou com a gente, está aí nas redes sociais e tem um museu. O museu dele aqui, perto de Campinas ali, que eu nunca lembro o nome da cidade. Engenheiro Coelho. Engenheiro Coelho, ó. Entra no site lá que tem toda a informação. É mab.unasp.edu.br. Exatamente. Que foi o NASP. Boa. .edu.br. E o Rodrigo Cardoso. Obrigado, Rodrigo. Tem no Instagram também. Tem o Instagram também do Rodrigão. Muito obrigado por estar aqui com vocês. Imagina, um prazer. Obrigado aí quando você atende a gente lá. Quando tem lá sempre. O Instagram é Rodrigo em Israel, né? Rodrigo em Israel, isso aí. Boa. Espero que a gente venha conversar mais vezes sobre assuntos melhores. É isso aí. Show. Valeu, obrigado então.